vamos mergulhar hoje numa tese que vai bem além das análises de mercado do dia a dia. A ideia aqui é sobre uma mudança histórica, sabe? Algo que, segundo a fonte, talvez só aconteça uma vez a cada 100 anos. Então, bora entender isso melhor. E tudo começa com essa pergunta, que é bem provocadora, né? A sugestão é que esses movimentos que a gente está vendo no mercado agora podem ser só a pontinha do iceberg e que talvez até os maiores especialistas estejam subestimando a escala real do que vem por aí. Geralmente, para a gente entender o que está acontecendo hoje, o pessoal olha para o passado, certo? E a comparação mais comum que fazem para o mercado de metais preciosos é com aquele grande boom dos anos 80. Pois é. E aí que a análise começa a questionar essa lógica. Todo mundo fala, faz 45 anos que não vemos isso. Mas a tese aqui é que comparar com os anos 80 pode, na verdade, estar diminuindo o tamanho do que realmente está acontecendo. O mundo hoje é outro. E olha, esse slide aqui deixa bem claro o porquê dessa comparação ser falha. Em 1980, a gente está falando de um mundo onde players gigantescos como China, Índia e todo o bloco soviético estavam basicamente fora do jogo financeiro global. Hoje, bom, nem se compara. A China é uma superpotência, a Índia está no top 5. O cenário é completamente diferente. E essa mudança toda nos traz para o cenário atual. O tabuleiro da economia global foi redesenhado. E não é só que tem mais gente jogando. São novos jogadores muito, mas muito poderosos, cada um com sua própria estratégia. Essa frase aqui, dita pelo Xi Jinping para o Putin, é considerada um ponto-chave na análise. Ela dá a entender que essa transformação econômica não é um acaso, sabe? Seria parte de um movimento geopolítico deliberado, pensado numa escala de século e liderado por essas novas forças. Então, quem são esses novos jogadores na prática? Bom, estamos falando de gigantes como a China e a Índia, claro, mas também da Rússia e de vários países do antigo bloco soviético, como Polônia e República Tcheca, que hoje são muito mais ricos e totalmente integrados no mercado mundial. E é importante entender que, segundo essa tese, a gente não está falando só de dinheiro. O termo aqui é mudança geopolítica. A ideia é que o centro de poder do mundo pode estar se deslocando de um jeito que não se via há séculos. Ok, com todo esse cenário histórico e geopolítico montado, a gente finalmente chega no coração do argumento da fonte, a chamada tese do superciclo. A proposta é que dois superciclos, que são diferentes, mas estão conectados, podem já ter começado e devem durar aí cerca de uma década. Um seria o das commodities, puxado principalmente por ouro e prata, e o outro, um superciclo de mercados emergentes, com as ações chinesas liderando o caminho. Uma coisa curiosa é que a fonte até menciona o Bitcoin, tratando ele como uma espécie de rebelião contra o sistema do dólar. Mas o foco principal dessa tese aqui não são as criptomoedas. É nos ativos físicos, tangíveis e no crescimento dessas novas potências econômicas. Agora se prepare para este número, que a fonte usa para mostrar o tamanho potencial dessa mudança. 32 vezes. Tá, mas o que significa esse 32x? Atenção aqui, porque este é o ponto crucial. Não é uma previsão de que o preço da prata vai multiplicar por 32, ok? A ideia é sobre o desempenho relativo da prata em comparação com o mercado de ações do S&P 500. Para a prata voltar à proporção de valor que ela tinha em 1980 em relação ao S&P 500, ela precisaria performar 32 vezes melhor que o índice. E para a gente ter uma ideia do impacto disso no mundo real, um ganho relativo dessa magnitude seria algo transformador. Um investimento de $100 mil poderia, em tese, ter um poder de compra equivalente a mais de 3 milhões de dólares se essa proporção histórica voltasse a acontecer. Então vamos amarrar tudo isso para entender o quadro geral. A tese não é só sobre um ativo específico, mas sobre a possibilidade de a gente estar entrando numa era econômica completamente nova. Esse gráfico aqui resume visualmente a história toda. Aquele modelo antigo, com as potências ocidentais dominando o sistema, parece estar sendo desafiado. O que a tese sugere é que essa mudança de poder, na verdade, já aconteceu em grande parte, e os efeitos disso nos mercados financeiros talvez estejam só começando. E assim, a análise nos deixa com essa pergunta final no ar. Não é uma certeza, mas uma provocação. Se esses novos jogadores, com todo o seu novo capital, estão de fato reescrevendo as regras do jogo, será que estamos preparados para as consequências de um mapa econômico global totalmente redesenhado? É algo para se pensar.